Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, segue o nosso canal, ativa a notificação e, claro, compartilha essa entrevista, porque com certeza alguém vai precisar dela. E hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de vícios como drogas, álcool e até mesmo celular em jovens, uma fuga que eles buscam muito. E para falar desse assunto, eu trouxe o especialista no assunto, o William Borghetti. Muito obrigado pela presença, William. Valeu, Renato. Vamos entender aí por que vicia tanto, né, pro adolescente. Porque vicia e quais são as consequências disso, né? Então, vamos agradecer os nossos parceiros, Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A gente tem a Tibum Educação Aquática, nossa nova parceira aqui, plataforma Educar com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swimtrack para monitorar a evolução do aluno, a fábrica criativa de aulas de natação que auxilia no monitoramento dos seus alunos, e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Mas vamos para o que interessa, William. O que leva o jovem a desenvolver esses vícios, como drogas, álcool e até o celular? Muito bem. Primeiro a gente precisa entender que qualquer elemento que é viciante, né, qualquer um deles, ele mexe nessa coisa da recompensa. Eu sempre digo uma coisa que é: ninguém se vicia em coisa ruim. Então, às vezes a gente fala assim para uma criança ou para um adolescente: ó, droga é ruim, droga é horrível, droga é feio, droga não sei o quê, sou contra as drogas. Ah, droga é feio, horrível, faz mal, uau! Aí um dia, por uma situação do destino, ela prova alguma droga. Qual que é a sensação que ela vai ter? Boa. Droga dá a sensação boa, por isso que vicia. Eu nunca vi ninguém viciar em carpir terreno no sol. O cara fala: eu preciso carpir um lote hoje, que senão eu tô doido aqui, a mãe tem que esconder a enxada dele. Isso não existe. Ninguém vicia nisso. Vicia no uso de substância ou comportamentos porque sente algo bom. Então, quando ele usa a droga, qual que é o meu intuito? Pô, o William me falou mesmo que ia ser bom. Porque eu falo, a hora que você usar e sentir bom, é a hora que você entrou no vício. É nesse momento. Você abriu o portal do vício e você entrou. Só que esse portal, muitas vezes, ele não volta. Ele não tem como retornar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aliás, convido a assistirem o nosso primeiro episódio, onde eu falei mais aprofundadamente lá da poda neuronal, mas, basicamente, o cérebro do adolescente, ele tem um limiar que ele está muito mais alto que o da criança. Então, a criança, o que é o limiar? O limiar é o limitezinho ali que você ativa o sistema. Então você fala para a criança vamos ver a rua, vamos ver o cachorro, vamos sair, a criança é altamente motivada, porque o limiarzinho dela é bem baixinho. O que a natureza faz? Ela aumenta o limiar do adolescente para que essas coisinhas já não sejam mais excitantes no sentido excitatório do neurônio, de ativar o sistema. Então agora ela tem um limiar alto que comportamentos ou substâncias vão ter que chegar nesse limiar para ativar. Então, por exemplo, você vê que o jovem se coloca em risco. Por que ele se coloca em risco? Você até estava nos bastidores aqui, estava me contando das estatísticas de acidentes, né, de afogamento e tudo mais. Então, para o adolescente, nadar na piscininha que a água bate no peito não traz nenhuma vantagem para ele. Só que aí ele pensa assim: nossa, se eu pular naquele rio que tem uma correnteza, que tem 50 metros de profundidade, eu vou ser respeitado. Quando acontece isso, essa dopamina bate lá na tampa e ativa esse limiar. Agora ele fala: eu tô motivado. Essa coisa é perigoso, a correnteza vai te levar, você vai morrer. Isso aí não vai acontecer. Porque imagina, vão olhar para mim e vão falar: nossa, como essa pessoa é incrível e vai fazer e tal. Então, qual que é o grande problema? O vício, ele, como eu disse, ou substância ou comportamento, porque há muito comportamento de vício. Por exemplo, jogo não tem uma substância. Você não está ingerindo nada e você vicia. Pornografia é uma coisa que tem viciado muitos jovens hoje. Eu já peguei casos assim de meninos e meninas, porque muitas vezes a pornografia foi voltada pro moleque, né, pro menino. Meninos e meninas, assim, 15 masturbações por dia. Todo dia. Todo dia.
E eu sempre falo, não dá para fazer isso naturalmente, sem o uso da pornografia. Então a pornografia ela vai dessensibilizando esse adolescente. E qual que é a tendência disso? E, por exemplo, ver um casal, agora já não tem mais graça. Aí daqui a pouco ele tem três pessoas. Daqui a pouco não tem mais graça. Agora grupo, agora não sei o quê. Aí daqui a pouco tá falando de pedofilia, tá falando de zoofilia, tá fazendo coisas legalmente erradas para poder atingir esse limiar que tá cada vez mais alto, né? Jogo, quem teve o caso na família de jogo, a pessoa vai, ela começa postando um dinheirinho aqui que eu ia jogar fora, aqui, um dinheirinho que não faz falta, 0,5% do que eu ganho. Daqui a pouco tá colocando patrimônio no jogo, né? E aí se você coloca isso pro álcool, eu não bebo álcool, nada. Se eu tomar um shot de pinga, cara, é UTI, eu apago, é uma loucura. Só que se eu tomar 2, 3, 4, daqui a pouco o corpo vai entrando no sistema, ele não. Aí eu preciso. O que eu preciso? Ou eu preciso de mais, ou eu preciso de algo mais forte. E é aí que começa a viciar. Então, é preciso entender que há um sistema e que é preciso mostrar ao adolescente o tanto que aquilo é perigoso. Como não dá pra gente dar uma droga para mostrar para ele o desenvolvimento, ter conversas abertas é um ótimo formato. Hoje existem muitas associações que cuidam de pessoas, conversar com pessoas, principalmente que saíram dessa situação e elas contarem, né? Essa coisa. Uma vez eu dei uma aula numa periferia e eu vi que tinha muito a glamorização do crime. Porque o cara é criminoso. Em periferia tem muito disso, né? Eu venho lá de Mauá, então a gente é acostumado assim, o ladrão, o moleque que trabalha no sacolinha do mercado, ele não consegue nada. O menino que tá no tráfico, que tá mexendo com coisa errada, anda de carrão, de moto, né? Então ele consegue ter. E aí o que eu falei? Cara, nós estamos precisando aqui de ex-presidiário pra trocar ideia com esses moleques. Aí o cara falava assim, você sabe o que é ser, desculpa o termo, agachar e cagar na frente de 8 caras? E você ter que dormir do lado de um negócio e tal. E prisão não é bonito, não é glamour e tal. E aí os moleques ficam assustados. Falam, caramba, mano, que coisa doida, né? E você ter que dormir com o olho aberto que o cara quer te esfaquear. Então, essa experiência é importante ter. Talvez quando você era criança e o bombeiro na escola e mostrava aquelas fotos de gente acidentada, e hoje é uma coisa que foi tirada. Não pode mostrar. Cara, como não? Isso aí precisa ver. Você vai andar sem cinto, você vai andar de moto sem capacete, você vai pular num rio. É isso aqui que acontece. Então, a hora que você for fazer isso, você tem que lembrar dessa cena para te coibir. E o que a gente vê muito também é que a gente não percebe esse processo. A gente vê muito pais aí de adolescentes, às vezes com depressão, ansiedade, que se matam ou que utilizam drogas. E aí quando ele percebe, fala, nossa, como eu não percebi antes? Como eu só vi agora? Quais são esses primeiros sinais comuns que o jovem indicam aí, que tantos pais, tutores, até mesmo professores do outro lado, conseguem perceber esses sinais? Então, a gente precisa sempre lembrar que é preciso ter conexão desde a criança, né? A gente está num lugar aqui que tem uma biblioteca do lado de fora, né? E quando eu fui entrar para fazer a minha inscrição, tinha uma mãe com uma menininha, acho que 3 anos, talvez 4, bem pequenininha. E elas estavam acessando a biblioteca. Então aí eu vi ela entrando, ela foi na área infantil, a menininha pegou um livro, a mãe pegou um outro livro, sentaram e começaram a ler. Cara, agora que meu filho tem 15 anos eu vou começar a fazer isso. É difícil. Dá, às vezes, dá, sempre dá. Mas vai ter muito mais trabalho. Para essa menina, ler o livrinho na biblioteca com a mãe é uma diversão. Ela não tá vendo aquilo como, tenho que ler um livro, né? Então, essas conversas, elas sempre precisam existir. A conversa da droga, a conversa da sexualidade, a conversa das más companhias, ela sempre tem que existir. A gente só precisa fazer a medição disso aí, porque aquele pai, e talvez os nossos pais, a geração que a gente foi criar, que criou a gente, ela traz, é uma coisa assim, tá comendo quantas? Essa coisa assim, antigamente era muito comum levar o menino no prostíbulo para ele perder a virgindade. Isso aí constrange. Isso aí você não vai ter conexão com aquele adolescente. Então,
Quando você senta e troca ideia, e explica como é que tá, se tá precisando de ajuda, se tá precisando disso. Então, a questão da droga, ela tem muito a ver com isso. Conhecer com quem anda, né? Trazer eu sempre falo, pega os amigos do seu filho, faz um evento na sua casa, faz um churrasco, uma coisa, traz para você saber com quem tá andando. Você é adulto, você consegue enxergar isso acontecendo, né? E, obviamente, quando esse adolescente começa a ter mudança repentina de humor, a própria abstinência, ele some de vez em quando, ele precisa, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma tendência no mundo hoje do uso de cannabis medicinal para tratar muitas coisas, e a cannabis ela é sensacional para um monte de coisa, ela resolve um monte de problema, é uma coisa assim que tem que ser estudada e melhorada no Brasil. Tem Parkinson, pessoas com dores muito grandes de câncer e tal, usando os canabinoides da maconha e tendo resultados incríveis. Mas adolescente é grupo de risco para fumar maconha. Ele tem que achar assim, então a maconha faz bem pro cara lá que tá, então eu vou fumar um baseado. Não, adolescente é grupo de risco. Por quê? Por ser um psicoativo, o cérebro do adolescente, ele tá igual uma massinha mole, ele tá sendo formado. Eu vou ali dar uma pancada de dopamina, aquilo pode estragar para sempre. Então eu sempre brinco com os adolescentes, quer provar maconha? Espera fazer 40, velho. A hora que você fizer 40, fuma. Aí você vai ver como que é. Mas agora vai te trazer um problema. Não fuma maconha, não usa droga, porque não usa álcool. Vai te causar problema. Porque toda substância, ela tem um grupo de risco. Então, de pensar açúcar, qualquer pessoa que comer açúcar numa quantidade pequena, não acontece nada. Mas o diabético é um grupo de risco. Se comer uma colherinha, um negocinho, morre. Então, tem o grupo de risco que o adolescente é. Então, eu percebo que conexão, conversa, sempre. Não adianta ter a conversa. Agora que eu peguei ele na boca lá, comprando droga, agora eu vou conversar. Porque aí já é muito mais difícil de virar esse comportamento. Né? E você comentou nas suas falas também que às vezes proibir é pior. Porque naquele momento que ele estiver isolado, que ele tiver oportunidade, ele vai atrás. Então, quando você percebe esses primeiros sinais, como que o adulto, tanto professor, tutores, devem intervir aí para esse jovem? Então, cara, se proibir desse resultado, não tinha ladrão, não tinha usuário de droga, não tinha nada, tudo isso é proibido. Proibir não é a saída e nunca foi na cultura do mundo de nada. Pro adolescente, eu ainda acho que tem a proibição ainda tem um plus. É tipo assim, então é proibido, então vamos lá, vamos ver esse negócio aí. Por quê? Porque quando o adolescente ele faz algo errado ou proibido, para a sociedade é ruim, mas para o grupo, normalmente, ou às vezes, ele é legal. Eu sempre falo assim, eu postei um vídeo hoje falando assim, o aluno que peita o professor. Então o aluno que ele dá aquela, você cala a boca, professor e tal. Para a sociedade, quando a gente assiste, fala que, mano, que absurdo falar isso com um adulto. Só que para os colegas, fala, é brabo, hein? Isso é bom. E ele faz uma vez e ganha um respeito que às vezes ele não tinha, pronto, agora ele acha que peitar a professora... Aí eu falo, um cara com a barba branca, se eu cair numa provocação de um moleque de 14, de 13 anos, eu tenho que sair, eu não posso trabalhar com adolescente, né? Então, é importante, assim, fala, cara, vamos ter uma conversa aqui sem liro, sem conversinha fiada. Se você quiser usar álcool, droga, uma hora, um momento você vai conseguir fazer. Só que é o seguinte, esses tempos eu fui no Vênus Podcast e a Cris Paiva falou uma coisa pra mim que eu guardei pra sempre. Ela contou a história de um amigo que tinha um filho adolescente que um pai muito presente, dava todas essas orientações, e uma das orientações dele era assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto dos meus amigos. Legal, o que mais você gosta? Eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de viajar, eu gosto. Falou 10 coisas que gostava. O pai dele falou assim, ó, tudo isso você vai substituir pela droga. Ou usa droga, ou tem família, ou tem amigo. E cada vez pior. Cada vez você vai piorando.
Então eu percebo que se a gente não consegue fazer com que o adolescente tenha consciência, baseado em conversa todo dia, toda hora, constante, e obviamente dando exemplo, né? Se eu encho a cara e falo assim, ah, não bebe. Ou tipo assim, não usa droga, mas eu me entupo de remédio. Que aí o adolescente vai assim, ah, mas é um baseadinho, não dá nada, você fica tomando remédio. E aí? Né? Qual que é o meu argumento para isso daí? Então, mas construindo, devagarzinho, devagarzinho. E quando ele percebe que não usar traz vantagem para ele, eu sempre dou o exemplo da a minha enteada, né? A minha enteada, ela já chegou numa fase, ela tá com 14, vai fazer 15 agora no final do ano. Ela já chegou numa fase que ela já entendeu o seguinte: se eu saio e não dou trabalho, não consumo nada errado, se eu tiro as notinhas na escola, eu saio sempre. Ela já se ligou nisso. Ela fala assim, tipo, às vezes a gente tá lá, ela fala pra minha namorada, vai ter um churrasco lá nos amigos. A minha namorada já conhece, sabe onde é? Tá bom, pode ir. Não tem... Aí ela falou, pô, eu tenho toda a liberdade. Agora eu falo pra ela, se você fumar, não precisa ser maconha, pode fumar um cigarro. Sabe o que vai acontecer? Você não vai mais pro rolê. Se você tirar 5 e tirar a nota vermelha e tiver recuperação, você não vai mais sair. É isso que você quer? Aí ela até brinca quando eu falo assim, pô, faz tempo que você não dá um trabalho, né? Aí ela fala, tô usando os créditos que eu ganhei lá. E você falou muito aí do exemplo, que às vezes o exemplo, ele é pequeno, ele tem consequências grandes. Às vezes fala pro jovem, não pode mentir, não pode mentir. Aí alguém toca uma campainha ou liga pra você, e você fala pra ele, fala que eu não tô. Então, às vezes, uma pequena mentira, mas são exemplos grandes pra quem tá do outro lado. Então, você toma cuidado com todo tipo de exemplo aí. E eu queria que você falasse da importância do esporte, já que o nosso canal fala de natação, esporte. Qual que é a importância do esporte como ferramenta de prevenção e até de recuperação de vícios? Muito bom. Cara, o esporte, eu até hoje, assim, eu nunca... Eu tô muito envolvido na ciência e eu nunca vi na minha vida um artigo científico dizendo que esporte nem que faz mal, tá? Eu tô dizendo, eu nunca vi um que falasse assim, não deu em nada, não fez bem nem mal. Todos os artigos científicos apontam para melhoras cognitivas, para melhoras físicas, para toda essa parada. Tem um estudo, aliás, é muito bom, cara, que ele diz o seguinte: quando a gente faz um exercício físico, a gente libera, e eu vou, assim, pedir desculpa que eu não lembro o nome da química, mas daqui a pouco talvez venha. Quando a gente faz o exercício, o nosso músculo libera uma química no sistema. E uma das causas que são estudadas hoje para o mal de Alzheimer é uma proteína chamada beta-amiloide. Então, para a gente tornar isso aqui muito fácil, imagina que o neurônio, você começa a ter um cimentinho assim, só um pontinho. O neurônio está ali, ó, trabalhando. Aí tem um cimentinho. Aí continua um cimentinho. Daqui a pouco esse neurônio está cimentado, ele para de funcionar, ele morre. E aí isso é o Alzheimer, a pessoa começa a esquecer. E essa química que é liberada pela musculatura, ela degrada essa proteína. É uma prevenção, o esporte como prevenção para, por exemplo, o Alzheimer. Tem um professor, o Andrei Meyer, que ele fala uma coisa assim incrível, ele fala, esporte não é importante, é necessário, é mais. Importante assim, é importante eu fazer, mas se não fizer também... Não. Por quê? Porque o ser humano ele foi construído na movimentação. Nós só temos sistema nervoso por causa do movimento. Então, um estudo bem legal que tem aquelas algas, né, um animal marinho, que ele tem sistema nervoso. E aí ele fica lá nadando pelo mar. Chega uma etapa da vida, ele para numa pedra e nunca mais sai dali. O que ele faz? Ele come o próprio sistema nervoso. Então, quando a gente pergunta assim, para que a gente tem sistema nervoso? Para movimento. E o esporte, ele faz com que a gente tenha isso tudo. Então, o esporte ele vai ajudar, primeiro, na questão física e biológica mesmo, ou seja, eu ir lá, suar e fazer a coisa, eu vou melhorar. Você tem uma questão de comunidade, porque, agora é legal, eu conheço gente, né? Conheço amigos, conheço ali um aferzinho e é legal e tudo.
você tem a questão da melhoria na performance para quem vai levar o esporte para, vou fazer uma competição. Então, você imagina assim, pô, tô fazendo lá a piscina, eu nem sei o segundo, mas tô fazendo lá X, mas eu fumo. Com a mais absoluta certeza, parar de fumar vai melhorar o teu rendimento na piscina. Então, às vezes, a competição... Eu vi a Swing Track, você comentou que faz a medição disso, né? Cara, usar essas medições com o adolescente do tipo... Cara, você viu que você fez um tempo melhor que o outro? Isso aguça o sistema de recompensa. E a comparação com o outro ainda vai lá no alto. Exato, com a média. Você fala assim, você sabia que... Tem até uma história boa. Uma vez eu estava fazendo aula de natação e o professor medindo a eu fazer 50 metros. Era a piscina de 25... Fiz 25 e voltei, 50 metros. Aí eu falei, quanto tempo eu fiz? Aí ele falou lá, sei lá, eu não lembro assim o número, mas X. 20 segundos, ou sei lá, 1 minuto. Quanto que o Phelps faz? Não sei. Phelps, tipo, de cabeça não sei. É muito pouco. Só que tipo, eu perguntei, quanto é que o Phelps faz? Pra eu ter uma noção, né? Eu falei, pô, eu fiz lá 1 minuto e o Phelps faz em 50 segundos? Porra! Eu tô bem. Aí o professor, tipo, riu, deu uma debochada da minha pergunta, porque, sei lá, o Phelps fazia em 10 segundos, então era muito longe. Mas eu preciso ter uma referência. E essas métricas aqui, elas são muito legais porque você consegue comparar a média. Eu vou lá, nadei lá 100 metros em 1 minuto. Tá, isso é bom ou é ruim? Quanto é? A média das pessoas dessa academia é tanto. Tanto que se você perceber, a rede social com o adolescente é tão viciado, o que a rede social é resumida? Um banco de comparações e métricas. Pô, eu tive 10 likes. Por exemplo, hoje você fala assim, acabei de colocar um vídeo aqui, ó, tive 300 visualizações. Cara, você sabe que são 300 pessoas te assistindo? É um auditório alto, porte alto, lotado assistindo o teu vídeo. Só que aí você fala assim, pô, o cara teve 10 milhões, velho. Então 300 passa a ser um número pequeno. Por quê? Não é pequeno, mas comparado a outro é. Então isso mexe. Então, quando a gente põe esse tipo de métrica... Você assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. Então, aquela parte que ele coloca a meta e as pessoas vão fazendo e vai bater na hora que bate a meta, festa. Só não vamos comemorar como os caras comemoram no filme, né? Mas ter essas coisas, a competitividade... ela tá no humano. E não só para quem tá disputando o esporte e tal. É você falar assim, cara, tua média aqui tá tanto. Você com você, ó. Você vem nadar aqui, eu meço toda vez. Você tá dando tantos segundos. Vamos baixar 1 segundo. Melhora aqui, ó. Melhora a pegada, melhora a posição. Então, tudo isso faz. E quando ele fala, cara, eu tenho que... Ó, mas sabe por que você não tá conseguindo? Pô, vai dormir 2 da manhã, acorda às 6. Cara, não vai bater esse número. Aí ele começa a dormir mais cedo. Porque agora, lembra que eu falei lá no começo? O cérebro é uma máquina de custo-benefício. Se ele fala assim, não tem benefício, para que eu vou aplicar esse esforço aqui? Né? Casos clássicos, assim, uma amiga uma vez me contou que os pais falavam pro filho aprender idioma. Tem que aprender, falar só português não dá, tem que aprender inglês ou espanhol e tal. E nada. Deu 3 meses, o moleque falando espanhol assim, ó, de trás pra frente, e falou, rapaz, como é que esse cara aprendeu desse jeito? Arrumou uma namorada na internet argentina. Pronto, agora tem um bom motivo pra falar espanhol. Por quê? Se ele não falar, ele vai ser trocado, ele vai ser substituído. Então a gente tem que criar esse cenário aí. Eu vou trazer até um exemplo prático. Você falou aí da recompensa, dessa comparação. Eu vejo diversos professores aí dando aula de personal, e aí ele tem dificuldade de atrair novos alunos. Hoje eu tenho um público de adolescentes gigante que eu dou aula, porque os professores do outro lado têm dificuldade de atrair esses jovens, eu já entendi como atrair esses jovens. E uma coisa que eu faço, às vezes eu faço um jogo, ou faço alguma medição de tempo, e eu vou preparando esse jovem. Falo, ó, tal dia eu vou chamar os seus amigos aqui do condomínio e a gente vai fazer esse jogo com eles. Tal dia a gente vai fazer essa atividade com eles. E a gente fica treinando. Aí a hora que ele traz 3, 4 amigos, ele vai lá e ganha. E aí ele é o bonzão. Eu sou maravilhoso. Bom. E os amigos viram que é legal. E aí os amigos chegam em casa e falam pro pai que quer fazer aula. Aí não sou eu entregando panfleto, fazendo propaganda na internet. É o filho chegando, pai, eu quero fazer aula com o professor do André, porque o professor do André é legal. O professor do André dá competição, dá brincadeira.
E aí eu... E se ele fala assim, não, tem uma outra academia. Não, não quero a outra academia, eu quero o professor do André. É. E é uma coisa simples, que é o que eles gostam, é o que atrai eles, é esse grupo. E aí, pra gente caminhar aqui pro final, eu queria que você falasse um pouquinho aí, que hoje é impossível deixar esse jovem fora da tecnologia. A tecnologia tá pertencente aí no dia a dia dele, e até tira ele tira essa conexão com os outros. Como tornar esse hábito saudável pro jovem? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: celular, internet, tecnologia é ótimo. É lindo, é maravilhoso. Você está nos assistindo aí da sua casa por causa de tecnologia. Nós não teríamos nos conhecido se não fosse a tecnologia, a rede social. Rede social tem muita coisa boa, tem muito aprendizado, tem muito... Cara, às vezes eu tô lá no mestrado e aí o professor tá falando assim, ele pega um neurônio, ali entra no núcleo do neurônio, aí ele entra no receptor, aí ele entra, aí ele explica aquilo ali, uma puta complexidade. Você fala, cara, não é possível. Aí você entra no YouTube e tem alguém dando uma aula sobre isso, né? O Tommy Iommi, guitarrista do Black Sabbath, quem curte rock aí, o Tommy Iommi dá aula no YouTube. Você tem a possibilidade de ter aula de guitarra com o guitarrista do Black Sabbath, que 20 anos atrás era impossível de se pensar esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, a tecnologia é boa. Eu tirar um adolescente... Eu não tô falando... Aqui, criança é outro caso, tá? Criança, quanto mais a gente consegue postergar ela ficar num celular, é melhor. Quanto mais eu tiro, é melhor. Só que o adolescente, ele tem um caso que é assim. Vamos supor que você conseguiu proibir o teu filho de ter acesso a celular, tá? Você conseguiu. Isso vai causar um impacto social muito negativo na vida dele. Porque ele vai chegar na escola, por exemplo, você viu lá o meme do cara que faz não sei o quê? Ele fala, não, eu não faço ideia. Isso vai excluir ele socialmente. Então, ele estar ali é importante. O que a gente tem que ter? De novo, volta, a gente cai no mesmo lugar. É a comunicação, é a conversa, é falar, olha, vê o que você está acessando. Eu sempre falo, os pais falam assim para mim, eu pegar o celular e olhar lá o histórico. Não faz isso. Você só vai gerar desconexão. É muito melhor você dizer assim, olha, para que eu te dê um celular legal e deixe você utilizar, eu quero fazer um acompanhamento do histórico. Hoje existem aplicativos, inclusive, que você consegue fazer em tempo real o que está acontecendo, mas que o adolescente saiba disso. Se o adolescente está sendo monitorado, que ele saiba que está sendo monitorado. Porque isso gera confiança. Eu não quero te prejudicar, não quero te fazer mal. Só que eu também não posso soltar a corda de uma vez. Então eu preciso dessa troca. Uma coisa prática que eu gosto sempre de fazer, inclusive, meu celular, se eu mostrar aqui, não tem notificação. Tirar a notificação de tela, cara. Porque a notificação de tela, ela fica te dando a microdopamina. Só que é o dia inteiro. Aí eu tô aqui conversando com você, um like. Não serve pra nada, não vai mudar em nada. Mas, caramba, um like, 2 likes. Legal. Comentaram a minha foto. Pronto, já não tô mais aqui. Tô aqui. Né? E pros pais e pros professores, nós temos que ser mais interessantes que a rede social. Vamos conseguir fazer isso o tempo todo? Impossível. Impossível. Mas você vê, por exemplo, uma vez eu tava na praia, tava eu, minha namorada e a minha enteada. Aí a gente tava num quarto, cada um no seu celular, né? Aí minha namorada brincou assim, vamos fazer um grupo no WhatsApp que a gente fica trocando ideia, né? Já que a gente tá junto aqui. Aí eu falei, é verdade, né? Tal. Aí ela falou, vamos fazer uma brincadeira? Eu lembrei, quando eu ia pra praia, era adolescente, assim, uma brincadeira que tinha muito era o imagem e ação. Fazer mímica e tal. Aí eu pensei, será que alguém já criou imagem e ação na internet? Já tem isso? Tem um aplicativo e tal? E eu descobri que tem. Cara, a gente brincou de mímica. A brincadeira mais besta que tem. Mímica. Então, o negócio sorteia, ele dá um número e você precisa fazer a mímica. Eu fiquei 4 horas com uma adolescente, sem amigos, sem nada, sem mexer no celular, brincando. Mas se a Cláudia, minha namorada, não tivesse pensado nessa possibilidade e criado um ambiente propício para aquilo, não ia rolar. Né? Então, de novo, não é muito fácil eu falar assim, esses adolescentes não saem do celular. Celular é um problema humano. Adulto fica, idoso fica, adolescente, todo mundo fica. É que o adolescente não gosta de pegar no pé dele, porque é coach pegar no pé, né? Então, criar também possibilidades, orientar o uso do celular, né? Dar exemplo.
Então, se você chega na mesa e abre o celular, o teu filho vai fazer a mesma coisa. Então, desafio aí, tire o celular da sua vida por um dia e veja o que vai acontecer, que é a mesma coisa que você faz com seu filho. Hoje é impossível a gente ficar fora da internet, a gente tá o tempo todo, mas saber usar isso de forma saudável. O meu celular também não tem notificação e não toca pra nada. Então, as pessoas sabem que elas vão me ligar e eu não vou atender, todos sabem disso. Mas quando tiver disponibilidade, eu vou estar ligando. Então, isso todo mundo que está ao meu redor já sabe. Então, você fazer isso de forma natural. Ainda mais que a gente que vive de rede social, se a gente deixar a tecnologia consumir a gente não vive. Não vive. Não vive. Porque sempre tem... as contas, elas vão chegando num número. Você falou no começo, 330 mil seguidores. 330 mil. Eu tô para bater 200. Contas desse tamanho nunca param. Sempre tem um like, sempre tem um comentário, sempre tem um inbox. Sempre. Se eu abrir meu 3 da manhã, domingo, tem alguém lá interagindo. Então, se você não tem essa disciplina para mexer com isso, o teu filho também não vai ter. Professor que mexe em celular dentro de sala de aula. Fala, mas como que você quer? Uma vez eu fui dar uma palestra para professores e os professores mexendo. Aí eu falei assim... Pô, vocês viram que os alunos ficam no celular? Aí, eu falo, pois eu tô vendo 10 aqui na minha frente. Conversando. Porra, você quer que o aluno não converse e você tá conversando? Então, dar o exemplo é o primeiro passo e sempre orientar. Sempre orientar. E os professores, por exemplo, até você falou uma coisa que foi legal, usar o celular ali, a tecnologia, na hora da atividade. Porque se ele está usando aquilo ali na hora da atividade, não tem como ele usar para outra coisa. Sim. Isso a gente também começa a trabalhar. E lembrar que o adolescente já nasceu com o celular é para adolescente, o que para nós é uma lâmpada. Eu nunca passei um dia na minha vida que não tinha energia elétrica. Que eu acendi uma lâmpada, que eu usei uma geladeira, que eu tive um chuveiro. Para mim, essas coisas já estavam aqui quando eu cheguei. Pô, adolescente é tudo isso mais o celular. Sim. Então imagina a gente sem... chuveiro elétrico, sem luz, sem geladeira. Sim. É o celular para adolescente. Eu utilizo muito a tecnologia dentro da borda da piscina, aplicativos, o tablet. A hora que eu chego na piscina, eu tiro o tablet da bolsa, o olho do jovem arregala. Nossa, tio, o que a gente vai jogar hoje? O que você tem de jogo aí? Fala, não, a gente vai jogar, mas calma que eu preciso te mostrar uma coisa antes. E aí o que eu vou ensinar na aula, eu mostro antes de começar. Porque o nível de atenção dele é maior. Eu não estou disputando com a água, porque na água eu começo a disputar que a água é lúdica, ele começa a afundar, começa a conversar com os amigos, e eu mostro o vídeo, ou de algum aluno que eu filmei antes, ou de algum atleta, ou eu mesmo fazendo exercício, e falar isso é o que a gente vai aprender hoje. E só aqueles 5 minutos que eu usei, eu já me conectei com ele, porque eu trouxe a tecnologia, que é uma linguagem dele. Do que diferente de eu ir lá, explicar, mostrar o exercício, isso não funciona mais, né? Então o jovem hoje é outro. A gente tem que trazer o mundo dele para dentro da piscina. William, eu gostaria muito de agradecer aí a sua entrevista. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, seus próximos projetos, para quem está nos ouvindo aí. Todo mundo me encontra lá no Instagram, william.borghetti, nome muito ruim para escrever. Aliás, as possibilidades de nome que eu tinha quando fui nascer era William e Renato. Então, E Leonardo também, né? William, Renato e Leonardo. Então, ia ser muito mais fácil ser Renato. E eu tenho... Meu segundo sobrenome é Torres, né? Então, eu falo, se fosse Renato Torres, as pessoas iam saber escrever. Agora, o William Borghetti é um problema. Então, o que você vai fazer? Quem quiser conhecer o meu trabalho, coloca neurocomunicação na busca do Instagram. Me acha na hora, neurocomunicação. E dá um salve lá. Fala, pô, tava lá no Natação Criativa, te vi, vem lá no inbox conversar. E o Instagram é o canal que eu troco ideia com todo mundo. E obrigado pela oportunidade aí, porque a neurociência ela tem um pilar com 3 pontas, né? Sono, alimentação e atividade física. Então, o papel que você faz aí é muito importante e a neurociência te apoia. Inclusive, o esporte, ele melhora o sono e melhora a alimentação. Então, ele também é um impulsor das outras coisas aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigadão. A gente tem uma estatística até muito bom aí de ressaltar. De a cada 2 mortes, uma podia ser evitada com atividade física. 47% da população brasileira é sedentária, segundo o IBGE. Então, a gente disputa não com aquele pessoa que está fazendo exercício. Não tem que convencer quem já faz. Tem que convencer aquele que está ali na Netflix, que está no sofá. Esse que eu tenho que trazer e essa vida que eu vou salvar para o esporte. Então, queria agradecer ao William, agradecer aos nossos parceiros,
a Tibum, lá de Dourados, Mato Grosso, que está focada em fazer educação através do meio aquático para despertar cada vez mais a consciência da segurança aquática e aliar os aspectos globais do desenvolvimento infantil, plataforma Educar com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swimtrack, como o William falou, excelente para as aulas com jovens, fábrica criativa de aulas de natação e a Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista e sigam o nosso canal e muito obrigado, William, e até a próxima entrevista. Valeu!